Depois que Jequiel desconfiou que a jovem loura olhando pássaros fosse a princesa, Ati não teve escolha no se fugir. Lucas, que não moveu nenhum dedo e só ficou de tocar e observando a situação, ficou irritado por Jequiel estragar o passeio deles. É claro que o garoto de cabelos grisalhos percebeu que estava certo e que aquela era mesmo a princesa, porém ele não correu atrás dela. Enquanto isso, Janet, que foi deixada sozinha, parecia nunca ter escutado da família que não se deve falar com estranhos. Porque quando um homem muito parecido com Claude e que claramente estava precisando retorcar a tintura do cabelo, se aproximou puxando o assunto, a garota se sentiu confortável o suficiente para quase contar toda a sua vida a ele. Ela disse que estava procurando um presente para a irmã mais nova, e ele a ajudou a escolher um laço com uma safira azul no meio. Comentou que se a irmã dela tivesse olhos azuis como os dela, com certeza amaria o presente. Janet, que não se ligou nas dicas que aquele homem dava, continuou falando demais. Ele até mencionou que a irmã dela devia ser muito querida por ela, e Janet logo abriu a boca contando que ficaram separadas por um tempo, que a irmã disse que não a odiava, mas que o problema mesmo era o pai delas, que lhe dava um pouco de medo por ser muito protetor. O homem deu até uma risadinha debochada ao ouvir isso. Se ele perguntasse mais um pouco, ela entregaria até o login e a senha da conta do banco. Essa menina tá falando demais. Ati, que correu como se estivesse participando de uma maratona, foi parar bem longe da feirinha. Ela não ficou preocupada por estar perdida, porque sabia que bastaria falar o nome de Lucas e o mago viria até ela. Então resolveu entrar numa loja em frente para matar o tempo. O problema foi que o dono do local, do nada, soltou que ela era uma senhorita amaldiçoada. Em vez de simplesmente virar as costas e ir embora, porque o velho só podia ser doido, ela ficou e quis saber mais. Ele então explicou que aquilo havia sido feito por alguém que desejava trazer infortúnios para ela. Ati notou que aquele senhor era um mago das trevas, e ele confirmou que já foi um dia, mas que havia mudado. Ela ficou ainda mais curiosa, querendo saber que tipo de maldição ela tinha recebido, mas ele disse que não podia ajudar porque era muito complicado o que ela tinha, além de ele não ter as habilidades suficientes para compreendê-la. No fim, ela achou que aquilo só podia ser balela. O que um mago de verdade estaria fazendo em uma humilde livraria? Porém, o homem parecia querer alertá-la sobre algo, porque ela estava tão distraída que ela não havia percebido que o livro que ela estava em mãos e tinha pego aleatório na prateleira se tratava do básico da magia maligna. O mais velho logo avisou que ela não se metesse com aquilo, pois o preço a se pagar por mexer com esse tipo de magia era muito alto. Em vez de seguir o conselho, Ati fez o oposto. Queria saber mais detalhes. Perguntou se seria possível que uma criança concebida por magia maligna também sofresse de infortúnios. Só que o mago nunca ouviu falar de um ser humano criado através desse tipo de magia, mas deixou claro que com toda certeza seria uma criança amaldiçoada e que penaria para poder se libertar dessa maldição. Praticamente chamou de bebê de Rosemary. O velho não quis continuar o assunto, disse que aquele lugar não era para ela e a mandou embora usando magia. Ati achou estranho o que ela havia escutado, porque na história original a Janet viveu feliz e quem havia se ferrado foi a personagem dela, e ficou curiosa para saber o que deveria ter acontecido depois dos felizes para sempre da novia. Tinha caroço nesse angu. Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Pão Lá. Hoje é a última parte da primeira temporada dessa obra. Logo faço um compilado com toda a história da primeira temporada para quem quiser rever. Então deixa aquele like de apoio e inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Conto com vocês. Agora corre porque o portal vai brilhar, hein? Lucas, que foi ao encontro dela levando sorvete, estava um tanto mal-humorado. Quando ela segurou sua mão para ser teletransportada de volta ao palácio, ele deu um mini piti porque ela estava tocando nele, sendo que eles tinham passado o dia inteiro de mãos dadas e ele não reclamou. Percebendo que estava sendo ridículo, ele simplesmente a segurou nas mãos e os dois retornaram para o palácio. Chegando lá, havia outra Ati. Lucas havia criado um clone para que, caso alguém a procurasse, não notasse sua ausência. Ati ficou boquiaberta com a riqueza de detalhes da cópia. Era idêntica a ela. Ele, como sempre, se gabava de ser bom em tudo que ele fazia. Logo, Ati quis saber por que então ele não havia feito um boneco tipo aquele para que ela treinasse suas danças para o debut, se ele era capaz de fazer um clone tão perfeito, ao invés de ter dado aquele boneco de papel para ela. Ati estava tão admirada com sua própria imagem que até perguntou para Lucas se por acaso ela era tão bonita quanto aquela cópia. E ele quase respondeu que sim, mas voltou atrás. Logo desfez o feitiço e afirmou que o clone não se parecia com ela. E ainda usou magia para que ela vestisse a mesma roupa que o clone estava.
estava para não deixar nenhuma suspeita. Ati não estava entendendo nada, ainda mais quando ele acrescentou que ela só era um pouquinho mais feia que a cópia, mas que ainda assim ele preferia ela, que era a original. Mulher, ele tá tão na sua. Em mais uma das reuniões com as amigas, Janet mais uma vez também estava lá, enchendo o saco da Tanasia. Enquanto as meninas discutiam sobre quem teria a chance de passear no mesmo barco que a princesa, Janet foi muito mais esperta e simplesmente pulou dentro do barco enquanto as meninas brigavam. Ati, como sempre, se sentiu desconfortável ao lado dela, mas Janet logo puxou conversa como se nada estivesse acontecendo. Disse que tinha ficado encantada ao vê-la dançando com Claude na festa de debutantes, mas que desde aquele dia sentia-se incomodada por não ter conseguido limpar o laço que ela havia recolhido do chão e por isso havia comprado um novo para ela. No entanto, ao se lembrar da frieza que Claude a tratou, começou a hesitar e temer dar o presente. Percebendo aquele nervosismo na garota, Ati tentou ser simpática e aceitou o presente com um sorriso. Sabia que Janet havia comprado com as melhores das intenções, pois no dia que ela passeou com Lucas, ouviu ela tratando aquela compra como algo especial, lá naquele restaurante, lembra? Ati não conseguia acreditar nas palavras do mago. Ela simplesmente não conseguia ver maldade em Janet. Quando o passeio terminou e as garotas voltaram para casa, Felix a parabenizou por ter feito uma nova amiga, referindo-se a Janet. Ati, no entanto, ainda não sabia se era realmente esse tipo de relação que as duas tinham. Haver chegou todo animado para ficar com ela, mas foi impedido pelo guarda devido às restrições impostas pelo mago, que não queria que ela ficasse grudada no animal. Assim que ela encontrou Lucas, Ati questionou sobre isso a ele, exigindo uma forma de interagir com Haver sem colocar sua vida em risco. Afinal, ele era um mago. Ele deveria descobrir um jeito. Lucas, nada interessado em resolver seu problema, apenas a lembrou de que Haver não era um animal de estimação, mas sim uma fera mágica que desapareceria um dia quando fosse absorvido. Ati não gostou nada do jeito frio com que ele tratava seu bichano. Para ela, Haver era seu animal de estimação e ela não queria que ele sumisse. E irritada, pegou uma almofada e jogou na direção de Lucas. Ela estava tão furiosa que quase se machucou tentando continuar sua agressão. Só que ele a segurou no pulso e a impediu. Ainda tentando amenizar sua fúria, mesmo a chamando de feia no processo, ele pediu que ela se acalmasse, afinal, eles não se veriam por um bom tempo. Lucas precisava ficar ausente porque estava em busca da árvore do mundo sagrado. Os dias se passaram e Ati teve um sonho bem estranho. Ela viu Janet, já adulta, socorrendo seu pai Claude, que não estava se sentindo bem e gritava por ela. As empregadas ao redor cochichavam sobre a saúde mental dele, que parecia comprometida nos últimos dias, o que impedia de cumprir suas funções como imperador. Então, Anastácios, irmão de Claude, apareceu mandando que Janet o deixasse e o seguisse. Ati acordou meio perturbada com aquele sonho, pois nada daquilo estava na novel, e ela não sabia o que estava acontecendo. Logo, esse sonho foi substituído pela sua rotina de princesa. A família do Duque Roger continuava sendo seu maior problema, além de lidar com a Janet, que vivia à sua volta com essa história de amizade, e Jacquiel enviou-lhe um pássaro, mesmo que ela estava olhando na feirinha, só para mostrar que sabia que era ela e que não valia a pena fingir. O presente, acompanhado de uma carta com selo da família dele, gerou fofoca entre as empregadas que achavam que ele estava apaixonado pela princesa. Logo, a fofoca chegou aos ouvidos de Claude, que não gostou nada da atitude de Jacquiel, a quem ele via como uma cobra, assim como o pai. Mesmo Ati tentando acalmar a situação, dizendo que não tinha interesse nele e que o presente era apenas um dos muitos que ela recebia de jovens querendo sua amizade, Felix, como sempre, fez seu comentário dizendo que era normal garotos da idade dela se interessarem por Ati, pois ela era linda como Diana. Ele também sugeriu que chegaria o dia em que ela escolheria algum desses garotos para se casar e sairia do palácio deixando o pai sozinho. E se mesmo ficasse no palácio, não daria a mesma atenção que dava a ele agora. Hoje não gostou nada daquele comentário e puniu Felix, proibindo de participar dos seus encontros com a filha para tomar chá. Mesmo afastando o guarda que falava demais, Claude continuava irritado com a possibilidade criada por ele. Para aliviar essa tensão, Ati disse que não tinha interesse em se casar e se afastar dele, que sempre viveriam juntos. O pai não acreditava muito na promessa, disse até que ela mudaria de ideia mais tarde. Mas ainda assim ela garantiu que mesmo que isso viesse a acontecer, ele ainda seria sua pessoa favorita em todo o mundo. Claude, embora não quisesse admitir que gostou do comentário, ficou menos bravo. Ordenou que Ati avisasse caso o filho do Duque continuasse enviando presentes para ela ou qualquer outro rapaz ficasse incomodando porque ele tomaria providências. Aproveitando o clima, Ati ficou curiosa sobre o comentário de Felix a respeito da beleza da
da mãe dela, a Diana, e finalmente tomou coragem para perguntar a Claude se elas duas eram tão parecidas assim. Claude rapidamente mudou de postura, desconfiado, querendo saber por que ela estava tocando naquele assunto. Ele até disse que não podia opinar, já que ele não se lembrava. Mas Ati pensou na mulher, ela chamava de fada, e como ela era bela. O que nos faz acreditar que ela já sabe que aquela mulher é Diana. No entanto, por algum motivo aqui na Webtoon, essa confirmação ainda não é mostrada. Então, aproveitando a boa relação que ela agora tinha com o pai, ela decidiu pedir para ele um favor. Qual seria esse favor? Antes de partir, Lucas visitou Ati e ficou ofendido ao ver o presente que ela havia recebido de Jequiel, mostrando todos os sinais de que ele estava com ciúmes. Só que Ati não entendia porque ele estava implicando tanto com o pássaro, já que ele não tinha culpa de quem o presenteou. Curiosa, ela quis saber mais sobre a viagem dele, pois Lucas estava na busca da árvore do mundo, que dava frutos apenas uma vez a cada 500 anos. Esses frutos permitiu que ele recuperasse sua mana rapidamente e ele estava ansioso para ter seus poderes de volta. O mago respondeu que já sabia a localização da árvore já fazia tempo. Então acha que saber por que ele nunca foi lá antes, já que ele já sabia todo aquele tempo onde ela estava. E é claro que ele desconversou, não queria admitir que era por conta dela, né? Tentando impedi-lo de partir, já que não sabia quanto tempo levaria para ele voltar, Ati sugeriu que ele ficasse e se alimentasse da mana extra que ela liberava, sem tocar no rave, é claro. O mago estranhou a oferta, já que ela sempre odiou se alimentasse da mana extra que ela liberava, pois achava isso muito nojento. Mas agora ela estava oferecendo de livre e espontânea vontade. Ela explicou que não queria que ele fosse embora porque estava preocupada, afinal ele era seu amigo. E essa resposta chamou a atenção de Lucas. Ele nunca tinha imaginado ter um amigo. Na verdade, ele nunca havia categorizado o relacionamento deles dessa forma. Chateada por ele não parecer se importar com a amizade deles, Ati mandou que ele fosse logo procurar sua árvore antes que ficasse sem frutos, pois sabia o quanto ele odiava ficar sem sua mana. Ele concordou que iria, mas disse que não precisava apressá-lo, já que ele poderia pegar os frutos que estivessem caídos no chão. E antes de definitivamente ir embora, ele ajustou a mana dela e ordenou que ela evitasse ficar perto de Raven enquanto ele estivesse longe, para não dar problemas. Também sugeriu que se divertisse mais com o pássaro que Jequiel havia lhe dado de presente, ao invés do outro bichano. Deixou bem claro que esse era o único motivo pelo qual ele ainda não tinha se livrado do pássaro, e então partiu. A caminho da sua viagem, Lucas lembrou das últimas palavras que ele trocou com seu velho mestre, o antigo mago da torre, antes deste morrer. O mago o chamou de patético por sua forma de pensar e disse que sentia até pena dele. Achava que Lucas acreditava ter o mundo em suas mãos quando na verdade ele não tinha era nada e morreria sem nada. Havia um contexto para essas palavras serem ditas para ele. Naquela época, o mago da torre era a única pessoa com o mesmo poder que Lucas e por isso havia uma cumplicidade entre eles. Um entendia o outro. Mas tudo mudou quando o antigo mestre resolveu construir uma família, depois dele ter vivido milhares e milhares de anos sozinho. Quando seu filho faleceu, o mago não conseguiu lidar com essa dor. Para remover o luto e a solidão, ele começou a usar a magia proibida. Lucas, ao notar isso, ficou furioso e decepcionado com seu mestre. Ele não conseguia entender por que um mago que viveu milhares de anos escolheu passar por aquela situação. Se eles viviam muito mais do que os humanos, por que ele escolheu ter uma família normal para depois sofrer com a perda inevitável? Ele simplesmente não conseguia compreender essa escolha. E foi por conta desse jeito frio e distante de pensar que Lucas ouviu aquelas palavras de seu mestre. Ele simplesmente não conseguia entender as ações do velho mago porque nunca havia amado nada em sua vida, muito menos perdido algo que amava. O sentido que Lucas nunca encontrou na existência humana, seu mestre sentiu ao perder o filho. E essa dor foi tão grande que ele usou magia proibida para conter o sofrimento e terminar com sua própria vida. Lucas o julgou duramente por isso, pois sempre ouviu do mestre que esse tipo de magia era extremamente perigoso e mortal. Algo que ele nunca deveria ter usado. Mas era exatamente esse o motivo pelo qual o mago queria usar o poder. Depois de viver por tantos anos, ele já não via mais sentido em continuar porque conheceu a dor de amar e perder algo que estimava acima de tudo. Algo que Lucas ainda não conseguiu compreender. Mas talvez isso estivesse mudando, já que Ati estava mudando toda a sua forma de pensar. Uma nova reunião foi marcada para que Ati interagisse com outras garotas da sua idade. Elas estavam empolgadas pois um festival se aproximava. Ati, por outro lado, não parecia tão animada assim, afinal estava acostumada à sua vida dentro do palácio. Porém, desde o seu debut, ela tinha agora a obrigação de participar de eventos fora dali.
seria a primeira vez que Janet também iria a esse festival. O que circulava entre todas era que ela não saía muito por questões de saúde, só que Ati sabia a verdade. O motivo era a magia que escondia a verdadeira cor dos seus olhos, que tinha um certo limite de tempo, por isso ela não podia ficar muito tempo fora da mansão do Duque. De repente, uma forte nuvem de poeira se formou, assustando as meninas, e no meio dela estava Raven, todo empolgado, correndo. Por estar muito maior que o normal e não ter a aparência de um bichinho de estimação comum, as garotas entraram em pânico e saíram correndo. Janet, sem pensar, se colocou na frente de Ati, tentando protegê-la, mesmo com a própria Ati dizendo que não precisava. Quando Ati abraçou Raven e pediu que ele se comportasse, todos finalmente perceberam que não era nenhum monstro atacando, mas sim seu estranho animal de estimação. Janet até conseguiu tocá-lo e Raven foi bem dócil com ela. O problema veio logo depois. Enquanto Ati alisava o pelo do bichano, seu laço novo, aquele presente de Janet, entrou em conflito com o poder de Raven. Ela sentiu um pequeno choque que ela achou ser apenas estática, mas em seguida começou a cuspir aquele líquido vermelho cujo nome evitamos falar para não ser desmonetizados. E o pânico tomou conta de todos. Claudia, que estava preparando uma surpresa para Ati, foi avisado do ocorrido e um grande desespero tomou. Ati ficou desacordada por 10 dias. Durante esse tempo, parecia que algo dentro dela havia sido perdido, mas ela não conseguia saber o que. Quando despertou, a primeira coisa que perguntou foi sobre se Lucas havia voltado e onde estava seu pai. Foi então que soube que, além de Lucas não estar presente, Chloe havia tentado salvar sua vida usando seu próprio poder para conter a mana dela. E agora, era ele quem estava em estado crítico. Desesperada, mesmo se sentindo fraca, Ati tentou ir vê-lo. Félix, percebendo sua dificuldade, a carregou para ajudá-la. Chegando lá, encontrou Chloe deitado na cama, dormindo com a feição bem pálida. A visão a assustou profundamente. Ela começou a chorar, pedindo que o pai acordasse enquanto segurava as mãos dele. E aos poucos, Chloe despertou, para a felicidade de Ati, que ficou muito contente. Até que percebeu que havia algo errado. Chloe não a reconhecia. Infelizmente, chegamos ao fim da primeira temporada. Eu espero que tenham gostado, apesar de alguns errinhos no caminho, como o nome de Anastácia, que eu acho até bem melhor do que a Atanásia, né? Convenhamos. Não se preocupe que a segunda temporada vem em seguida, então encontro vocês lá. Bye, bye!